Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém? Vamos agora para a mensagem. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nós acabamos de ler um texto muito conhecido que fala sobre a consequência. Quando fala o salário do pecado, está falando a consequência. O resultado do pecado é a morte. E quando você ouve a palavra morte, é muito mais abrangente, mais profundo do que a morte física. Ele não está falando aqui apenas sobre a morte física. Também faz parte, mas ele está falando principalmente sobre a morte espiritual, a morte eterna, que é a separação do homem em relação a Deus. E no caso da morte eterna, é a separação eterna. Os homens que hoje têm a presença de Deus de maneira acessível, quando Jesus voltar, aqueles que não creram, aqueles que não confiaram no Senhor, eles estarão separados eternamente de Deus. E isso é algo terrível, mas a boa notícia, e lembrando que Evangelho é boa notícia, são as boas novas, o Evangelho nos garante nesse próprio texto que o dom gratuito, ou seja, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está disponível, não há um custo, não há um pagamento, ninguém oferta para pagar a salvação. Aliás, nem milagre, nem cura é oferecido como se fosse uma troca, né? Você dá dinheiro e ganha, não. A cura, a libertação e a salvação, o Senhor deu de graça. Ele conquistou lá na cruz do Calvário. Amém, meu irmão? Glória a Deus. E ele disse para os seus discípulos, os primeiros pastores, depois de Jesus, foi os 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos. Ele orientou cada um deles dizendo: vocês receberam de graça e deem de graça também. Então nós pregamos o evangelho de graça, nós oramos por cura e libertação de graça, porque nós também recebemos de graça. Amém, irmãos? Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Esse é um texto muito conhecido, mas eu queria falar nessa noite sobre as 3 fases da salvação. Esse é um texto que fala sobre salvação, mas eu queria explicar para você que a salvação é algo também muito mais abrangente do que a maioria das pessoas entende. Então existem 3 fases da salvação. Nós temos a justificação, está relacionada ao passado, nós fomos salvos quando cremos em Jesus. Nós temos também a segunda fase, que é a santificação, está relacionada ao tempo presente. Estamos sendo salvos por meio da santificação que o Espírito opera em nós dia após dia. E terceiro e último lugar, a terceira fase da salvação é a glorificação, está relacionada ao futuro. Seremos salvos definitivamente. Teremos então um corpo glorificado, incorruptível, aonde o pecado não pode mais nos tocar, aonde a morte não vai mais nos ameaçar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar. Até as crianças brasileiras sabem disso. Jesus morreu na cruz para salvar. E a pergunta é: salvar do quê? Jesus morreu na cruz para salvar do quê? Se a gente começa a conversar com uma pessoa, quando a gente começa a falar sobre arrependimento, sobre a necessidade de crer em Jesus, sobre a necessidade de ter uma vida transformada, de abandonar o pecado, as pessoas falam: não, mas eu não roubo, não mato, não faço mal para ninguém, eu acho que eu não preciso, isso aí serve para os bandidos, tal. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano, qualquer pessoa, meu irmão, pode ser o Papa, pode ser quem for, é pecador. De acordo com a palavra de Deus, se alguém disser que não tem pecado, está lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se alguém disser que não tem pecado,
é mentiroso. A verdade não está nele. Está inclusive chamando o próprio Deus de mentiroso. Por quê? Todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, merecemos um salário, e não é um bom salário. Pelo que diz o texto base, o salário que nós merecíamos por sermos pecadores é a morte. Mas vem o dom gratuito de Deus. A graça do Senhor nos alcançou, e graça significa favor imerecido. É um favor que alguém faz para você, mesmo que você não mereça esse favor. Vem o Senhor Deus com seu grande amor e nos oferece por graça a salvação, a vida eterna. Ele nos ajuda a escapar da condenação que eu e você merecia por sermos pecadores, e nos oferece gratuitamente a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante você notar que no texto base fala que todo o problema, ele é originado no pecado. Quando Adão e Eva foram criados e colocados no jardim, meu irmão, a morte não existia. A morte não existia. Não existia doenças, não existia guerras, não existia violência. Não existia, meu irmão, nem contas para pagar. Olha que maravilhoso, hein? Porque se tem uma coisa que deixa o ser humano preocupado, em especial o brasileiro, são as contas para pagar. São os boletos que não param de chegar. Não é isso? Mas lá no Jardim do Éden não tinha boleto para pagar. Eles desfrutavam de uma vida prazerosa. Eles desfrutavam de paz e alegria plena. Eles tinham a presença de Deus que passeava todas as tardes ali naquele jardim. E o Senhor deu todos os frutos, todos os alimentos para eles comerem, e disse apenas: de uma árvore vocês não comam do fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E ali a serpente entrou no jardim, influenciou Eva. Eva comeu do fruto, ofereceu para o seu marido também foi influenciado, comeu do fruto, desobedeceram o Senhor. E aí a morte entrou no mundo, eles foram expulsos do jardim, e aí começou todo o problema, começou as doenças, começaram as guerras, inclusive os primeiros filhos deles já começaram a guerrear entre si, um matou o outro. Não foi isso que aconteceu? Primeiro homicídio, primeiro assassinato, foram os primeiros filhos gerados por Adão e Eva. E Deus colocou então uma maldição sobre o homem por causa da desobediência. Ele diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, meu irmão, Adão trabalhava no jardim, mas ele não suava. Então, se você às vezes fica pensando assim: por que eu tenho que trabalhar tanto? Por que é tão cansativo às vezes, né? Tem alguns trabalhos que são mais, hoje tem alguns trabalhos que são mais leves, mais tranquilos. Mas, como já ouvi muitas pessoas dizerem, não há trabalho fácil hoje em dia. Por mais que às vezes a aparência demonstre que é um trabalho fácil, não há um trabalho fácil. Por quê? É a maldição que veio lá desde o Jardim do Éden, com Adão e Eva. E fala também que a mulher teria dores de parto, e o desejo dela seria sobre o marido. Então o marido ia acabar dominando a esposa, e os conflitos começaram. Os primeiros conflitos em casamento começaram ali, por causa da desobediência, por causa do pecado. Então o pecado, meu irmão, é a raiz de todos os problemas que você enxerga no mundo. O mundo passa por problemas. Quando você lê um jornal, quando você vê alguma notícia, você vê mais notícia boa ou mais notícia ruim? Aliás, o que vende é a notícia ruim, né? O que dá audiência e ibope é falar das tragédias, falar das coisas. A gente sabe que acontecem coisas boas, mas tem muita coisa ruim acontecendo, e você pode ter certeza que a raiz é o pecado. É o pecado. Então, o Senhor Jesus nos salvou do pecado e da consequência do pecado, que é a morte física e a morte eterna. Nós passaremos pela morte física, mas nós temos a certeza da ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, e ele disse que todo aquele que crê nele também iria ressuscitar no último dia, e iria ressuscitar para a glória. Então, o Senhor Jesus nos libertou, nos livrou do pecado e da consequência do pecado, no passado, no presente e no futuro. Por meio da justificação, meu irmão, por meio da justificação, o Senhor então nos libertou
da penalidade do pecado, da condenação do pecado. Então nós podemos afirmar, somos salvos. Nós já fomos salvos da penalidade, da condenação, porque já fomos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus nos justificou. Pela lei, era para cada um de nós pagar uma sentença. E a sentença a gente iria pagar com a própria vida. Mas Jesus veio e morreu no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. E por meio da sua morte, nós fomos redimidos, justificados. Então, meu irmão, nós podemos afirmar que se você creu no passado em Jesus, Deus já te salvou. Já te salvou por meio da justificação. Ele já removeu a sua culpa. Se você puxar aí a sua própria capivara aí, desde que você nasceu, se você puxar ali um histórico de coisas que os outros sabem, tem coisas que é só você que sabe, tem bastante coisa que você aprontou, sim ou não, meu irmão? Já aprontou muito desde que você nasceu? Já pecou muito desde que você nasceu? E eu sei, meu irmão, eu sei, porque isso está nas nossas entranhas, isso está na nossa natureza, faz parte, todo ser humano já nasce com a tendência para algum erro. Uns para uma área, outros para outra área. Uns têm um tipo de fraqueza, um tipo de pecado, outros têm outro tipo de pecado. Mas todos nós nascemos com a inclinação para o mal, para o pecado, porque nascemos com a natureza pecaminosa. Mas Jesus nos justificou da pena que nós recebemos por sermos pecadores. Olha comigo Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, tá, irmão? Porque nós estamos aqui não para pregar a minha experiência, histórias, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Então nós vamos ler a Bíblia, e eu quero te incentivar, leia a Bíblia em casa também. Se você não entende, procure uma tradução que seja mais atual, mais fácil de entender. Chame alguém que às vezes é mais experiente que você, me ajuda a entender, mas leia a palavra de Deus. Conforme você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai se tornando mais forte e você vai ter menos chance de ser enganado. Acredite em mim. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É aquilo que eu já tinha falado aqui na introdução. O Senhor, então, Ele nos justificou por meio da graça, que é um favor imerecido. Abra também Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Então ouça a palavra do Senhor. Romanos 6, 23. É o texto básico, inclusive, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Oh, glória! Aleluia! Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estávamos condenados, mas em Cristo Jesus, aqueles que o receberam, aqueles que creram em Jesus, deixaram de ser condenados e passaram a ser considerados pessoas justificados. Imagina que você está num tribunal sendo julgado por um juiz que é justo. E você, às vezes, acidentalmente cometeu algum crime, ou talvez intencionalmente, num momento de ira, num momento de nervoso, o seu automático, você não conseguiu se segurar e de repente você acabou matando uma pessoa. E você está diante de um juiz
para ser julgado. E o promotor está ali falando, não, ele fez, e olha o prejuízo que ele causou, olha a dor que ele causou para a família. O homem era um honesto, trabalhador, e ele foi lá e matou. E aí, pela lei do nosso país e na lei de praticamente todos os países, ou você fica alguns anos presos, e dependendo do caso, a pessoa pode pagar com a própria vida, inclusive. Existem países ainda hoje que têm a pena de morte. Tem países do Oriente que as pessoas ainda são enforcadas, outros fuzilados. A gente sabe que nos Estados Unidos, em alguns estados, apenas em alguns estados, ainda existe a morte, a pena de morte com injeção letal. Aplica ali uma injeção e a pessoa tem uma parada ali cardíaca e morre. Então, cometer um crime, principalmente um crime hediondo, um crime bárbaro, em muitos países paga, esse crime, esse pecado é pagado com a própria vida. A pessoa perde, então, a sua vida. Imagina que nós estamos, então, num tribunal, e o juiz está próximo de dar a sentença, e é óbvio. Se você sabe que cometeu o crime, você sabe, ó, não tem como eu escapar, eu vou ter que pagar. Eu vou ser condenado. Eu vou ficar preso alguns anos, ou dependendo do país que você estiver, como a gente ouviu falar de brasileiros que levaram drogas na Indonésia um tempo atrás. Quem lembra disso? Então, brasileiros levaram drogas na Indonésia. E lá a lei para o tráfico de drogas é a morte. A pena é a morte. E aí o governo brasileiro tentou intervir. Não, traz ele para cá, porque aqui ele pode ficar preso. E não faça isso, mas parece que não teve conversa. E morreram. É isso? Então imagina que nós estamos lá, mas de repente, e a gente com aquele medo, e agora? O que eu vou fazer? E gera aquele sentimento ruim, fala, quando você está perto de morrer, aí alguém chega e fala, não, eu tenho algo para falar. Eu tenho algo para falar. Ele realmente cometeu esse crime, ele merece realmente a morte. E eu sei que a justiça tem que ser feita, mas eu vou morrer no lugar dele. Foi isso que Jesus fez por cada um de nós. Foi isso que Jesus fez por cada um de nós. E ele foi o único homem que andou por este mundo, que apesar de ser tentado, ele não caiu em nenhuma tentação. Ele foi provocado, amado irmão. Testaram a paciência de Jesus. Ele foi tentado a bater, a xingar, a matar. Ele foi tentado. Ele foi tentado na questão da imoralidade sexual. Em todas as áreas que você possa imaginar, Jesus foi tentado. Porque a Bíblia diz isso lá em Hebreus. Ele foi tentado em tudo, como cada um de nós, mas não caiu em nenhuma tentação. Ele permaneceu puro, santo, e por ser puro e santo, ele não tinha pecado, e por não ter pecado, ele era o único homem que não merecia a morte. Se o salário do pecado é a morte, o que merece aquela pessoa que não pecou? A vida. Não merece morrer. Mas é aí que ele demonstra o seu amor por cada um de nós. Sendo nós pecadores, nós devedores, ele vai e paga a nossa dívida. E como ele paga? Com a própria vida. Ele morre no nosso lugar. Então, meu irmão, você já recebeu pela fé, pela graça, a salvação por meio da justificação. De modo que se você crê em Cristo Jesus, já não há mais condenação para você. Já não há mais culpa. Por mais que eu e você cometa pecado, cometa erros ainda, não há mais culpa, porque Ele já levou a nossa culpa na cruz, lá no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto, nós fomos salvos, fomos justificados do poder, da pena do pecado. Segundo ponto, santificação. É a salvação que nós estamos recebendo hoje e estamos recebendo a cada dia. Estamos sendo salvos, meu irmão, do poder do pecado. Hoje Deus está te dando vitória contra o pecado. A penalidade do pecado era a morte, não é isso? Jesus já nos livrou da morte no momento que nós cremos.
E se você não crê ainda, talvez esse é o dia, essa é a oportunidade que você tem de entregar a sua vida para Jesus e receber a justificação gratuitamente. E essa culpa e essa condenação já não estará mais sobre a sua vida. Agora, além de nos livrar da penalidade, que é a morte, Ele também nos salva por meio da santificação no tempo presente. Ele nos ajuda a lutar contra o pecado, porque o pecado escraviza. Às vezes a pessoa, ela não está esperando para sofrer no inferno, ela já está sofrendo aqui em vida. Por quê? Porque o pecado faz isso. O pecado aprisiona, o pecado escraviza e faz a pessoa ir perdendo as coisas. E às vezes perde o relacionamento familiar, vai perdendo tudo. Por quê? Porque o pecado, ele escraviza. Mas em Jesus, por meio da salvação que Ele nos dá todos os dias, por meio da santificação, nós somos salvos do poder do pecado. E apesar do pecado vir bater na nossa porta todo dia, Jesus nos dá poder para vencer o pecado. E o pecado não pode mais nos dominar. Glória a Deus. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda e Ele nos entende. Ele sabe como é difícil em algumas áreas. Ele sabe como é difícil, mas Ele está disponível, te oferecendo a salvação no tempo presente, a salvação do poder escravizante do pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 14, na tradução Nova Almeida atualizada, vai aparecer no telão para você, diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então lembra que eu falei? Passado, presente e futuro. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Santificação é esse processo salvífico que nos faz ser salvos todos os dias, por meio de Jesus Cristo, através da oferta que Ele ofereceu, ou seja, a si mesmo. Ele aperfeiçoou a sua igreja, aperfeiçoou aqueles que estão dia a dia sendo santificados. Porque o propósito de Deus ao te salvar não é apenas te levar para o céu, te livrar do inferno. O propósito do Senhor ao te salvar é transformar você de uma pessoa que antes mentia, ou talvez roubava, ou talvez enganava, ou talvez adulterava, transformar você de uma pessoa ruim numa pessoa cada dia mais parecida com Cristo. Cada dia mais parecida com o Filho perfeito, Jesus de Nazaré. Então, isso acontece por meio desse processo chamado santificação. Estamos sendo salvos todos os dias pelo Senhor. Fomos salvos, justificados. Estamos sendo salvos por meio da santificação. Mais um texto, Hebreus capítulo 2, versículo 11, também na NAA, Nova Almeida atualizada. Hebreus 2, 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. A Bíblia diz que Jesus não se envergonha de te chamar de irmão. Por quê? Nós cremos em um único Deus, ok? Não somos politeístas, não acreditamos em vários deuses. Cremos em um único Deus, mas que se manifesta através de 3 pessoas: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Antigo Testamento ele se revelava como Pai. Nos tempos de Jesus ele se revelava como Filho. E depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, o Espírito Santo foi derramado. Então hoje Deus se manifesta no tempo da graça, na nova aliança, por meio da pessoa do Espírito Santo. Então, meu irmão, Jesus não se envergonha de chamar de irmão. A Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, Ele se assentou à direita de Deus Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, em essência, mas são 3 pessoas. São 3 pessoas. Então, a pessoa do Filho se assentou à direita de Deus Pai e intercede por nós. E o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem.
E esse Espírito testifica no nosso espírito de que hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho, e nosso irmão mais velho é o nosso Salvador. E Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Aleluia. E é Ele que nos santifica a cada dia. É Ele que te aperfeiçoa. É Ele que te ajuda a ser melhor a cada dia. Infelizmente, nós temos vivido uma triste realidade. Antigamente, quando uma pessoa se convertia, ela falava: entreguei minha vida para Jesus, agora eu sou crente, estou indo na igreja evangélica. A pessoa era transformada. Às vezes era um mau caráter, passava a ser uma pessoa que tem bom caráter. Mas hoje em dia, cada escândalo que tem aparecido aí, até envolvendo pastores, pastor que está devendo, está com o nome sujo, pastor que adultera, troca uma esposa mais velha por uma mais nova, crente que dá calote em todo mundo. E quando a gente percebe o grande avivamento que aconteceu na Europa, meu irmão, você sabia que até o número de policiais teve que ser reduzido, porque conforme as cidades iam sendo evangelizadas, as pessoas iam se convertendo, a criminalidade ia diminuindo. E a polícia não tinha mais função ali, não tinha mais o porquê estar ali, porque as pessoas estavam se convertendo. Hoje, infelizmente, as igrejas estão cada vez mais lotadas, tem muitas e muitas igrejas de todos os tipos, de todos os tamanhos, e a gente vê muita adesão das pessoas à fé evangélica, mas a gente vê pouca conversão, pouca transformação de vida. Por quê? As pessoas só estão participando da igreja, mas não estão crendo verdadeiramente em Jesus. Estão dentro da igreja, mas não foram salvos e não estão sendo salvos, porque não estão passando pelo processo chamado santificação, que é você estar cada dia mais parecido com Cristo, com um caráter aperfeiçoado, verdade, justiça, amor, honestidade. Os atributos de Deus estavam no Filho, e esses mesmos atributos têm que estar naqueles que estão sendo santificados por meio da salvação operada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Quem santifica é o Senhor, e todos que são santificados vêm de um só, do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses na NVI, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus de paz o santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não dá motivo para os outros repreender. Ela não dá motivo para os outros falar mal, para os outros falar assim: aquela pessoa ali está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso é uma pessoa irrepreensível. E como que uma pessoa se torna irrepreensível? Por meio da santificação que o próprio Deus de paz opera nas nossas vidas. Então aqui é Paulo orando que o Espírito, que o próprio Deus, o Deus de paz, o santifique por completo. Não seja santificado de maneira incompleta. Não é para ser um crente meia boca, não é para ser um crente Raimundo. A gente sempre tem falado disso. Sabe o que é crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Quer fazer a vontade de Deus, mas também quer fazer a própria vontade. Não, meu irmão, você precisa se decidir. Se você quer servir ao Senhor, sirva apenas ao Senhor. Renuncie às suas vontades, os seus desejos. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem me seguir. Agora, tem muita gente que quer seguir Jesus sem negar a si mesmo, sem tomar a sua cruz. Ou às vezes tomou a cruz uma vez, mas ele disse: é diariamente. Diariamente, toma a sua cruz e me siga. Aceite esse processo de salvação chamado santificação. Agora, Romanos 6, verso 12. Eu disse que a gente ia ler a Bíblia, amém? Segura aí, meu irmão, aguenta um pouco. A Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso alimento. Você vai sair daqui mais forte nessa noite, em nome de Jesus. Bem alimentado. Romanos capítulo 6, versículo 12.
Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos, obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se agora escravos da justiça. Não tem como escapar, meu irmão. Seremos escravos. É uma notícia que pode ser ruim, né? É uma notícia que às vezes deixa alguns tristes. Como assim? Escravidão é coisa ruim, né? Sim, escravidão é uma coisa ruim, principalmente quando é a escravidão do pecado. Agora, existe uma boa escravidão, é quando você é escravo do Senhor, que é bom, misericordioso e amoroso, e por ser escravo do Senhor, você também é escravo dos atributos dele, você é escravo da justiça. Então, se antes era o pecado que te dominava, agora é a justiça. Se a justiça te domina, meu irmão, você vai ser a pessoa mais honesta. Diferente de um presidente aí que disse assim: eu sou a alma mais honesta desse país. Quem lembra de um presidente que falou isso? Era um presidente corrupto e falou assim: eu sou a alma mais honesta desse país. E tem muita gente dentro da igreja também dizendo que é honesto, mas não é. Então, meu irmão, se você é escravo da justiça, você não é mais escravo do pecado, agora a justiça é o que rege a sua vida. A honestidade é o que rege a sua vida. É interessante notar que nesse processo de salvação, que é do tempo presente, estamos sendo salvos no tempo presente, o Senhor começa a operar em nós, mas Ele nos permite participar desse processo de santificação, por meio de uma vida consagrada, quando nós vigiamos, prestamos atenção em tudo aquilo que nós estamos fazendo, lutamos de todas as formas contra o pecado, nós estamos juntamente com o Senhor, participando do processo de santificação. E terceiro e último ponto, terceira fase então, da salvação, está relacionada ao futuro. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa motivação para continuar, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, que é o processo chamado glorificação. Eu fui salvo no passado, justificado da condenação. Estou sendo salvo, o Senhor está me santificando. E serei salvo definitivamente na glorificação. Aleluia. Romanos 8, verso 18. No futuro, meu irmão, o Senhor quer te levar para um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor. Olha o que diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, em Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aqui eu quero fazer um parênteses, que é interessante notar que Paulo era um homem de fé. Quem acredita que o apóstolo Paulo era um homem de fé? Era um homem de fé? Foi perseguidor da igreja, mas quando ele se converteu de verdade. Não foi só, estou indo na igreja agora. Não, ele se converteu. E de perseguidor ele passou a ser perseguido para pregar o evangelho. E ele, sendo um homem de fé, ele disse: eu considero que os sofrimentos do tempo presente... Como assim sofrimento? Crente sofre? Ué, mas não falaram lá na música que a minha vitória ia ter sabor de mel, que tudo ia dar certo para mim? Eu vi uma fachada de uma igreja dizendo assim:
Pare de sofrer. Vem para cá e todo o sofrimento vai acabar. Não é? Mas parece-me que Jesus sofreu até o último dia em que ele esteve aqui com a gente. Parece-me que o apóstolo Paulo, depois de se converter, também sofreu bastante. Ele disse, quando ele vai citar lá em Coríntios a lista de coisas e lutas que ele passou, meu irmão, muitos teriam desistido já logo no início. O apóstolo Pedro, da mesma forma, foi açoitado só por pregar o evangelho. E quando ele sai do açoite, ele sai cantando, glorificando a Deus pelo privilégio de ser considerado digno de sofrer pelo nome do Senhor. Então, meu irmão, aqui nós não dizemos que no momento que você se converte, que você passa a confiar no Senhor, todos os problemas vão acabar. Tudo vai dar certo. Muito menos por meio de oferta. Ah, oferta aqui que você vai ficar rico, você vai virar empresário. Mentira, é balela. Muitas vezes você vai ajudar e ainda pode passar por apertos, como eu já passei. A minha vida inteira eu ofertei, a minha vida inteira procurei ser generoso na igreja e fora da igreja, ajudando pessoas necessitadas. Mas passei por crises, passei por desemprego. Meu apartamento em São Paulo uma vez pegou fogo. E se você olhar a vida de Paulo, você vai ver que coisas muito piores do que essa aconteceram. Só que ele diz, considero, pois, que esse sofrimento que nós passamos no tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, meu irmão, você está sofrendo, está difícil, a luta está apertando. Meu irmão, não pense, será que eu pequei? Será que aconteceu alguma coisa? Será que Deus me abandonou? Será que... Não, meu irmão, isso é o processo normal que todo crente que foi para a cruz, que está negando a si mesmo, passa. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz, é necessário passar por diversas tribulações para entrar no reino de Deus. E muita gente acha que entrou na igreja, começou a cantar alguns louvores, deu uma oferta. Não, agora não posso mais ter problema nenhum, porque o dono do ouro da prata é o meu pai. Então sempre agora eu vou enriquecer. Não é assim, meu irmão. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Aleluia. O Filho de Deus, perfeito, nasceu numa manjedoura. Eu vi um pregador uma vez dizer o seguinte absurdo: Jesus era rico financeiramente, porque ele tinha casa na praia. Ele falou isso. Jesus tinha casa na praia. E ele disse, eu provo na Bíblia. Aí ele mostrou um texto que fala que Jesus acordou e estava na beira do mar da Galileia. Só que ele esqueceu de mostrar o contexto. Que Jesus, às vezes, dormia na casa de Pedro, aonde a sogra de Pedro, inclusive, foi curada. Que ele dormia na casa de pessoas simples, que às vezes moravam ali numa região como a gente, né? A gente mora em Sales, tem gente que mora no Servinho, é perto ali da beira da água. Significa que todo mundo que mora na beira da água tem uma mansão? E parece-me que Jesus diz na sua palavra, quando um homem chegou para ele e falou assim, eu vou te seguir, Jesus, ele disse, as raposas têm as suas tocas e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha nem travesseiro próprio, quanto mais casa própria. Não tinha nem alugada, era emprestada, sempre estava na casa de um, na casa do outro. Qual era o carro da época, meu irmão? Na época não tinha automóvel, mas existia embarcação, existia cavalo, e para os menos abastados tinha o jegue, o jumento. Amém? Nem jumento ele tinha. A Bíblia fala que quando ele entra na cidade, ele entra com um jumentinho que estava ali emprestado. Na verdade, ele estava amarrado, né? Do lado de fora de uma casa. Havia inclusive um estudo falando que quando uma pessoa amarrava um jumento fora de casa, é porque aquele jumento não servia nem para procriar, não servia para nada. As pessoas que queriam jogar fora, rejeitar, eles deixavam do lado de fora da casa. Foi um jumento assim que Jesus pegou, emprestado. Amém, meu irmão? E ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome também a sua cruz. Basta ao servo ser como seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre. Se chamaram o mestre de Beelzebul, por que você acha que agora que você é crente, você vai ser aplaudido? Você vai virar um homem e uma mulher de sucesso. A gente sabe que tem muitos aí no mercado gospel que se tornaram pessoas de sucesso, milionários usando a fé. Mas Jesus nunca prometeu isso.
E Jesus nunca deu exemplo, nem nada próximo disso. Então Paulo fala: considero que os sofrimentos não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando você pensa na glória, você consegue passar por qualquer sofrimento, você consegue passar por qualquer luta. Quando você lembra: eu fui salvo, estou sendo salvo e serei definitivamente salvo. Lá na glória, serei glorificado. O Senhor vai me dar um novo corpo, uma nova vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Segura aí, nós já estamos terminando. 1 Tessalonicenses 4,16. Diz assim: porque dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Se você crê em Jesus, você vai estar lá no futuro com o Senhor para sempre. Você já pode desfrutar da presença dEle na sua vida, mas lá você vai ver Ele plenamente. Lá você vai entender, valeu a pena. Agora tudo faz sentido, porque todo sofrimento jamais existirá. 1 Coríntios 13:12. E já é até uma explicação do texto que nós acabamos de ler. 1 Coríntios 13:12 diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo, como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Quem já foi no mercado e experimentou uma amostra grátis de alguma coisa? Às vezes você vai em alguns mercados, estão oferecendo um cafezinho, uma coisinha aqui, uma bolachinha nova que saiu, né? E aí você experimenta um pouquinho, aí você fala: nossa, é bom, eu queria mais. Não, agora você vai ter que comprar. Aí você tem que comprar, e você come o quanto você quiser. Então, meu irmão, toda essa presença maravilhosa que nós sentimos, a paz que nós temos quando estamos diante da presença de Deus, é só como se fosse um reflexo. Amém? É só uma amostra grátis, mas lá na glória o veremos como Ele é, face a face. Aleluia. Vamos ler 1 Pedro, que é o próximo texto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, verso 5. Quem está feliz com o Senhor aí? Porque foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, que está prestes a ser revelada no último tempo. Amém? Porque muitos podem estranhar e falar assim: como assim eu ainda serei salvo? Não, eu já sou salvo. Sim, você já é salvo por crer em Jesus. Você foi justificado. Está sendo salvo por meio da santificação. E será salvo no futuro, quando você entrar no céu. Agora, ele fala sobre o céu como uma herança. Meu irmão, a gente ouve história de pessoas que receberam herança, né? A gente já viu até em filmes. O cara nem sabia, tinha um tio distante que era rico. E aí a pessoa descobriu que tinha uma grande herança para receber. Qualquer herança, meu irmão, que você tiver para receber, nesse mundo, vai perecer. Os ladrões podem roubar, a traça pode corroer, a ferrugem pode estragar. A ferrugem vai estragar tudo que é bem material. Com o tempo tudo vai se deteriorar. Tudo se desgasta, tudo estraga nessa vida. Mas a herança que Ele está propondo para nós jamais poderá perecer, é o que diz o texto. Amém? O último texto, Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Para você que está talvez em dias de
choro, tristeza, luto. Está chorando por quê, meu irmão? Olha a promessa do Senhor, Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que está sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, os assassinos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Jesus nos livrou da morte física através da ressurreição e nos livrou da morte eterna. A segunda morte, que é a pior morte, no lago de fogo e enxofre, o Senhor nos livrou gratuitamente. E Ele prometeu que nesse lugar, se nós perseverarmos, se nós continuarmos firmes, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá lembranças ruins, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais aflição, não haverá mais conta para pagar, não haverá mais boleto, meu irmão, não haverá mais guerras, não haverá mais violência. Esse corpo que você receber não vai envelhecer, não vai se desgastar, não vai ter fraturas. Amém? É a promessa do Senhor. É a promessa do Senhor. Para concluir, a nossa salvação está sendo consumada na justificação. É um processo de santificação e uma obra futura na glorificação. Assim podemos dizer: já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Justificação é o passado. Fomos salvos da penalidade. Deus já nos livrou da condenação, removeu a nossa culpa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Segundo, somos salvos por meio da santificação no tempo presente. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Hoje Deus está te dando vitória contra o pecado e vai continuar te ajudando nas suas fraquezas. E o pecado não pode mais te dominar no tempo presente. Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? E por último, seremos salvos, seremos glorificados. Glorificação remete ao futuro. Seremos salvos, sabe do quê? Da presença do pecado. O pecado não estará mais presente na nossa vida. No futuro, o pecado e sua consequência não existirá mais. É bom pensar nisso. É bom pensar nisso, pois nos dá esperança de que dias melhores virão em um lugar onde não haverá mais nenhum problema. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essa noite você aprendeu sobre os 3 níveis, as 3 fases da salvação. Lá na cruz, Jesus te deu o pacote completo, as 3 fases da salvação. Mas você precisa crer verdadeiramente, você precisa perseverar até o fim. Amém?